Será que o Dobby achou que a luta do Cody Rhodes contra o AJ Styles merecia ganhar uma 5-star match? Segundo ele, sim. Pessoal, vocês não têm noção do quanto me diverte ver a reação fervorosa da IWC brasileira com o fato de que a luta do Cody Rhodes contra o AJ Styles foi classificada como 5 estrelas pelo nosso velho amigo jornalista Dave Meltzer. Eu quero comentar com vocês a respeito disso, mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Deixa o like caso vocês tiverem gostado, porque eu realmente não entendo. Eu não entendo por que o Dave Meltzer é tão debatido, ou pelo menos a maneira como ele é debatido. Porque o que o Meltzer não tem muito critérios para dar as suas notas, que o Meltzer muitas vezes é contraditório naquilo que ele diz, que ele é parcial também na maneira como ele classifica as lutas, isso todo mundo já era para saber. Alguém que dava de 0 a 5 estrelas em suas lutas, dando a entender que 5 estrelas seria uma luta excelente, uma luta perfeita, uma luta candidata à luta do ano, passou a dar para suas lutas 5,25 estrelas, 5,5, 5,75, 6, 6,25, 6,5. O que é uma luta de 6 estrelas e meia? O que é uma luta de 4,75, que antes era quase perfeita, perto de uma de 6,5? E aí daqui uns dias ele pode dar 6,75, já que tem uma de 7. Vocês entendem que esse tipo de pontuação não faz sentido algum? Vocês não entendem que a razão para que ele dá essas notas é simplesmente aquilo que o agradou, que o fez se sentir feliz? E a prova maior disso é que ele já disse várias vezes do porquê que ele dá uma classificação de 5 estrelas para determinada luta, e ele mesmo não sabe explicar. Ele mesmo não sabe. Isso é subjetivo até para ele mesmo. Ele não tem critérios certos para classificar essas lutas. Então você que leva tão a sério a opinião do nosso querido Dave Meltzer, você deveria rever melhor esses seus conceitos. Porque o próprio Dave Meltzer não sabe explicar por que ele deu 5 estrelas para uma luta. E isso quando ele não diz que 4,75 e 5 é uma coisa só. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Para mim, essa questão de dar notas para as lutas é uma coisa muito idiota, tá? Vou ser bem sincero pra vocês, essas coisas de luta 4,5, 4,75, pra mim é simples, ou uma luta é ruim, ou não é uma luta normal, ou é uma luta boa, ou é uma luta ótima. Pronto, acabou. Não tem mais do que isso. Uma luta 5 estrelas seria um excelente combate. Só que, muito graças ao nosso querido Dave Meltzer, uma excelente luta ou uma luta 5 estrelas virou aquele combate de quase meia hora ou mais, cheio de spots, cheios de near falls, aonde os finishers são totalmente desperdiçados. Tem pessoas que acham que se uma luta terminar com apenas um finisher, a luta não é boa. É uma luta de show semanal. O próprio Dave Meltzer foi um dos responsáveis para a banalização das lutas de wrestling. Hoje em dia, os lutadores precisam se arriscar, precisam de abusar de golpes que antes eram extremamente perigosos. O Super Kick já foi totalmente descredibilizado, o Pile Driver também, Canadian Destroyer hoje todo mundo tem que fazer. Hoje em dia, os combates não fazem sentido algum. Você vê, por exemplo, esse combate, grande parte da IWC brasileira não gostou muito. Cody Rhodes contra AJ Styles. Foi um excelente combate. Você vê que o AJ Styles percebia que o Cody Rhodes tinha um problema no ombro, atacava o ombro do Rhodes. Ou ele percebia que o Cody Rhodes machucou as costas, ele trabalhava nas costas do Cody Rhodes. Eles protegeram os finishers de cada um e, ao mesmo tempo, conseguiram fazer near falls interessantes e que fizessem sentido. Talvez a única coisa que eu não gostei da luta foi o Burning Hammer com o Cody Rhodes dando kick out no 1. Mas foi uma luta que fez sentido, foi lógica, mas hoje em dia é vista como uma luta comum e muito por culpa do próprio Dave Meltzer, que ajudou a fazer com que os fãs trocassem lutas de pro wrestling para lutas de videogame. Os fãs hoje em dia não gostam mais de lutas clássicas de pro wrestling. E isso vem em grande parte por culpa de Dave Meltzer, que era um profissional totalmente ignorado pelas grandes empresas. E a partir do momento que essas empresas indies ou que essas empresas que dão muita atenção para a IWC começaram a dar credibilidade para ele, ele começou, como todo mundo tem, né, a inflar o seu ego.
Basta você ver que a entrada do Kenny Omega na Elite Wrestling tem referência ao sistema de notas do Dave Meltzer, onde Justin Roberts fala que o Kenny Omega conseguiu uma classificação de 7 estrelas. Cara, isso não faz sentido. Como é que um wrestler chega e é anunciado pro grande público falando que ele teve um combate 7 estrelas? Olha, pra você ver, isso não faz sentido. Então, o próprio Dave Meltzer é um dos responsáveis pelo fato de muitos fãs brasileiros não terem gostado do combate do Cody Rhodes contra AJ Styles, que foi um ótimo combate, e o próprio Dave Meltzer, com essa falta de critérios, é um dos responsáveis por agora, essas mesmas pessoas que sempre deram atenção para ele, agora questionam ele. Por quê? Começaram a ver o óbvio, ele não tem critérios, é tudo da cabeça dele. Então, deixa eu te dar um conselho para você, tá? Na verdade, eu vou te dar 2 conselhos. Talvez você não vai querer segui-lo, é pare de tentar achar notas em números para luta. Isso não faz sentido, tá? Não faz sentido 4,5, 4,75, 5, 5,25. Não existe isso para uma luta. Mas se ainda assim você quiser dar notas para uma luta, o melhor conselho que eu acho que eu te dou é: faça você os seus parâmetros e você classifique as lutas da maneira como você quiser. Porque o Pro Wrestling é uma arte. E assim como toda arte, as coisas são muito subjetivas. Eu acabei de dizer para vocês que eu não gosto de combates onde ficam desperdiçando os finishers. Há pessoas que gostam. Discordo, mas há quem goste. Então não tem como você aceitar, levando em consideração, né, nossa discordância, as notas que eu poderia dar para uma determinada luta, já que eu considero uma coisa boa e você considera ruim, ou vice-versa. Então, já que você leva tanto as notas a sério, faça você a sua análise, tá? Veja a opinião do Dave Meltzer, veja a minha opinião, veja a opinião do Zezo, veja a opinião do Jim Cornette, do Vince Russo, do Eric Bischoff, de seja quem for, você pode ver. Mas não se esqueçam, todo mundo tem a sua opinião. E você nunca vai achar uma opinião definitiva porque o Meltzer deu uma determinada nota. Existe o Cage Match, que é um agregador de críticas de fãs de wrestling para as lutas. Existem pessoas que fazem reviews de combates no próprio YouTube. Tem pessoas que não fazem reviews, mas falam de uma determinada luta de vez em quando. Então você não precisa se irritar tanto porque um combate ganhou 5-star match, tá? Então você pode ficar calmo, fique calmo, não precisa ficar tão nervoso, não precisa ficar criticando o combate do Cody Rhodes contra o AJ Styles, que foi um excelente combate, só porque ele ganhou 5 estrelas do nosso querido Dave Meltzer, e uma outra luta que você gostou mais não recebeu essa nota, porque aquilo é a opinião do Meltzer. Você não pode exigir que uma outra pessoa tenha a opinião que você tem, entenderam? E é exatamente por isso que não faz sentido você idolatrar a opinião de alguém, seja do Meltzer, seja a minha, ou seja de quem for. Então, acalme-se, relaxe, procure a opinião de todo mundo, compare com a sua, mas no final, quem vai concordar 100% com você é você mesmo, tá? Então não fique nervoso e pare de idolatrar jornalistas clubistas e tendenciosos. O Meltzer, ele tem um conhecimento de wrestling, sim, mas é alguém tendencioso, parcial, alguém sem critérios para suas avaliações. E quem disse não é só eu, é ele próprio. Ele não tem critério nenhum. Ele tentou explicar e falou e não falou nada, tá? Então acalme-se, fiquem calminhos, tá? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam da luta do Cody Rhodes com AJ Styles, o que vocês acham do Meltzer. Deixa o like caso vocês tiverem gostado. Até a próxima e tchau!